artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas de mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, voltando aqui de um período de descanso, já fiz um vídeo sobre a RTX 2060, respondendo os comentários dos vídeos anteriores, fazendo algumas ponderações. Eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo. Eu estava me atualizando sobre as notícias da CES 2019 e a notícia que eu vi mais bombástica foi: processador secreto da AMD bate processador Core i9 9900K da Intel. E eu falei assim, caralho, sensacional, será que é aquele Ryzen que nós estávamos esperando, 16 núcleos, 32 threads? E eu entrei lá e é óbvio que não era, né? O processador secreto da AMD é um Ryzen, provavelmente, de 8 núcleos, 16 threads, que bateu o Core i9 9900, consumindo cerca de 40 watts a menos no Cinebench R15, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Por que isso não me deixa tão empolgado assim? Bom, já faz um tempo que ambas as fabricantes, né, de processadores, tanto a AMD quanto a Intel, vem focando no tal do IPC, né? Quantas instruções por ciclo o processador consegue executar. E tanto a indústria quanto a mídia, né, os divulgadores de opinião e tal, vem trocando alhos por bugalhos, vem tratando o IPC como se fosse o single core, né, o desempenho single core do processador. E a indústria, é óbvio, está adorando isso, porque a AMD não assusta mais tanto com os seus quantidade monstruosa de núcleos por processador, né? E a Intel também não assusta mais tanto com o seu clock monstruoso. Então agora a bola da vez é o IPC. Talvez desde que começaram a divulgar que o AMD FX tinha um IPC muito baixo, né? E começou-se a ouvir falar muito de IPC. E a gente viu lá a mais recente informação da AMD, por exemplo, que o Ryzen de segunda geração tinha 10% a mais de IPC em relação ao anterior, uma coisa assim. E quando você via, era 10% de desempenho geral de um processador para o outro, por conta de ganhos na latência, né, do cache L3 principalmente, e também do clock. Quando você começa a estudar mais a fundo arquitetura e organização de computadores, uma das primeiras matérias que você tem ali é sobre o ciclo de instruções. E você percebe, né, você acaba aprendendo que existe uma equação que você consegue calcular a CPI ou o IPC, né? CPI seria quantos ciclos por instrução o seu processador precisa executar para executar determinado software, né? O tempo que ele vai conseguir fazer isso. E o IPC, que é quantos ciclos, quantas instruções por ciclo o seu processador executa de uma forma geral. E hoje em dia é muito difícil você conseguir calcular isso de uma forma precisa, porque você precisa saber lá quantas instruções, determinadas instruções, o processador consegue executar por ciclo. Você precisa saber quais instruções são necessárias num determinado software que você vai fazer esse teste. E ainda tem o clock do processador, né, que é um fator determinante. E o clock hoje em dia varia muito. Varia para economia de energia e varia quando o processador acha que ele precisa dar uma determinada carga para executar determinada instrução de uma forma mais rápida. Então isso tudo praticamente inviabiliza que você tenha ali uma precisão no cálculo do IPC de um processador. Existem benchmarks da SPEC, que é uma organização internacional dos criadores, né, de processadores. Tem Intel, AMD, Oracle, Qualcomm, todas essas empresas estão lá na SPEC e elas fazem benchmarks específicos para determinadas aplicações. Por exemplo, eu preciso de um computador que tenha capacidade de lidar com um fluxo grande de entrada e saída na placa de rede, por exemplo. Então tem um benchmark específico. Eu preciso de um processador que tenha capacidade de executar muitas operações de banco de dados. Então tem lá
um benchmark. Esses benchmarks são pagos e são benchmarks muito mais precisos e reais do que, por exemplo, o Cinebench R15. E é exatamente por conta do Cinebench R15 que isso não me deixa tão empolgado assim. Por quê? Bom, existem algumas informações que não são muito divulgadas a respeito desses processadores, que é como eles funcionam internamente. Você vê pouquíssima coisa, pouquíssima informação sobre isso. E uma dessas informações é exatamente como funciona o cache de micro-ops dos processadores, né? O AMD FX ele não tinha um cache de micro-op, ou seja, ele precisava buscar no cache L1, L2, L3 os dados e as instruções que eram mais utilizadas, enquanto os processadores Intel e os processadores Ryzen vieram agora com cache de micro-op, onde ele tem... Foi mal, pessoal, precisei dar uma parada aqui que o seu Miyagi tocou aqui em casa. O seu Miyagi é meu vizinho. Acabei perdendo todo o raciocínio. A gente estava falando do cache de micro-op, que não existia no AMD FX e prejudicava bastante o desempenho, porque ele serve para agilizar a busca das instruções mais utilizadas pelos processadores. Então, isso ajuda muito o desempenho do Ryzen e também dos processadores Intel, e prejudicava muito o desempenho do FX, que tinha que buscar as instruções nas outras caches. E então, o que acontece aqui? A AMD reformulou totalmente, né, o Ryzen, e ele agora possui um cache de micro-op que consegue conter cerca de 2048 instruções. Você consegue achar essas informações nas documentações mais específicas do processador e tal. E a AMD divulga que o Ryzen consegue executar cerca de 6 instruções por ciclo dentro do cache de micro-op, enquanto a Intel só consegue executar 4. Fora do cache de micro-op, ambos executam 4 instruções por ciclo. Segundo os testes de um cara que ele é PhD em ciências de computação, se eu não me engano ele é norueguês, ele faz os próprios softwares para poder testar o desempenho dos processadores. Dentro do cache de micro-op, o Ryzen só executa 5 instruções por ciclo, e o Intel, no caso, 4, né? Então, o cache de micro-op do Ryzen é mais eficiente do que o da Intel. O que acontece aqui dentro, que é bastante interessante? O Ryzen, embora a AMD divulgue que ele consegue executar instruções de 32 bytes dentro do cache de micro-op, na verdade, segundo os testes desse cara, né, que eu confio bastante, só consegue executar instruções de 16 bytes, que dá no caso 128 bits, e as de 32 bytes daria no caso 256 bits. No caso da Intel, a Intel consegue executar sim. Diante dos testes dele, consegue executar instruções de 32 bytes dentro do cache de micro-op. Agora, quando você vai analisar, por exemplo, o cache de micro-op do Ryzen parece, né, ser mais eficiente por executar mais instruções por ciclo do que o da Intel. Só que quando você precisa de instruções maiores, ele leva um tempo maior para ser executada. E isso também não está levando em consideração, no caso, você executar mais instruções por vez, pode exigir também mais tempo caso uma instrução dependa da outra. Então você vai depender da habilidade do programador e até do compilador que você estiver usando. Quando você vai lá para as unidades de execução do Ryzen, você vê que ele tem 4 unidades de execução de vetor, né, de ponto flutuante, 128 bits, 2 que fazem soma e 2 que fazem multiplicação. Então aqui ele pode executar 4 instruções por ciclo, no caso 2 de multiplicação e 2 de adição, coisa que a Intel só consegue fazer 2. Porém, as unidades de execução da Intel são de 256 bits. Então o que acontece aqui? Quando você usa instruções como AVX ou SSE, que usam vetores de 128 bits, AVX1 usa vetor de 128 bits e o AVX2 usa vetores de 256 bits, tem o AVX 512 também, e as instruções SSE usam vetores de 128 bits. O que acontece quando você coloca uma disputa entre o AMD Ryzen, né, e o processador da Intel dentro do Cinebench? O Cinebench não usa AVX, e se eu não me engano ele não usa AVX2, não usa AVX 512, muito menos,
Se eu não me engano, não usa nem a VX1 e usa só SSE. O que acontece aqui? O processador da Intel, ele vira o Cavaleiro de Ouro lutando no inferno de Hades, né? Só com uma pequena porcentagem da força dele, o que faz o teste ser extremamente injusto com os processadores Intel, porque você está comparando dois processadores num cenário onde o Ryzen é muito mais beneficiado do que o processador AMD. Quer dizer, os processadores Intel ele tem 2 unidades de execução de 256 bits, né? E os processadores Ryzen ele tem 4 de 128 bits, então ele vai conseguir executar mais instruções do que o processador da Intel no Cinebench. Coisa que poderia ser acelerada e muito acelerado no caso se você tivesse no caso suporte a instruções AVX 256, porque como os vetores da AMD, as unidades de execução são de 128 bits, ela demoraria 2 ciclos para poder executar uma instrução de 32 bytes, no caso 256, e a Intel só demoraria 1 ciclo. A Intel conseguiria fazer isso na metade do tempo, e como a Intel tem 2 unidades de 256, a Intel seria muito mais rápida do que a Intel num cenário mais justo, né? Num cenário onde você tivesse suporte a todas as extensões possíveis, o processador da Intel certamente venceria o processador da AMD. Você precisa saber exatamente o que o software utiliza, né? O que o Cinebench utiliza. O Cinebench só utiliza SSE, vai utilizar ali vetores de 128 bits e os processadores Intel serão extremamente prejudicados nesse caso. Por isso a AMD faz lá os testes no Cinebench. Se eu não me engano, até a Intel faz também. Quando a Intel vence, a Intel mostra lá o Cinebench. Isso também sem levar em consideração que você pode, através de estudos, melhorar o desempenho do seu processador em determinado... Por exemplo, você pode piorar o desempenho do seu processador naqueles casos que raramente acontecem, né? Por exemplo, eu tenho lá um booleano que sempre dá verdadeiro, então eu vou melhorar aqui, eu pioro o desempenho dele para quando der falso, porque na grande maioria, 90% das vezes, ele dá verdadeiro. Então você consegue piorar o desempenho no pior caso para ter uma pequena melhora nos casos mais constantes, nos casos mais frequentes. Então tudo isso é feito. Lembra quando a Intel lá, o nego falava, pô, a Intel otimizou o Super PI para conseguir, porque o nego ficava fazendo benchmark no Super PI, né, que era o cálculo de não lembro, número primo, se eu não me engano, né, fazia cálculo de número primo, então a Intel otimizou aquilo lá e os processadores da época, o Conroy, conseguia ter um desempenho absurdo em frente aos processadores da AMD. Então, tudo isso aqui, todo esse teste da AMD só serve para mostrar o quê? Que no Cinebench R15, esse processador foi mais rápido do que o processador Intel. Não significa que ele é melhor. Por quê? Porque no mundo real, no mundo, sei lá, o cara vai trabalhar com renderização, o cara vai fazer, sei lá, o cara vai fazer N coisas, o cara vai jogar, por exemplo, que jogos usam muito, as engines atuais usam bastante a VX, a VX2, os processadores Intel vão ter vantagens, né? Então, aquele teste de Cinebench ali só serve como marketing. Pô, venceu o processador Intel, o Ryzen agora é melhor do que Intel. Não, o Cinebench não prova porra nenhuma. O que mais tem aí é reclamação de nego falando que o Cinebench não usa VX, não usa VX2, não usa VX 512, né? Não vai usar, provavelmente, sei lá, tão cedo. E os processadores Intel Xeon, do Core 9, sei lá, essas porra Extreme aí, já utilizam o Xeon, tenho certeza. O Core 9 eu não tenho certeza. Acho que tem uma versão lá Extreme que utiliza assim a VX 512. Só que acontece o quê? Quanto mais você aumenta, né, o tamanho dos seus registradores, dos seus vetores, você gera mais custo com isso. E como o mercado não tem tanta demanda para a VX2, a VX2 até mais, mas a VX 512 não tem tanta demanda, talvez algum software específico, a AMD não coloca isso no processador por conta do custo-benefício, né? Então, a AMD tem um processador, embora pior, né? Pior entre aspas, do que o da Intel, um processador mais voltado para a realidade que você tem no mercado,
Não adianta nada eu colocar lá, caralho, as porra lá de AVX 512 no meu processador Core i9, colocar ele só pra ficar fazendo benchmark, né? Porque o jogo não usa, o Cinebench não usa, então não adianta de muita coisa. Ah, porra, lá pros servidores o caralho usa, então eu boto lá o AVX 512 nos servidores. Para desktop eu posso economizar o custo, né? E poder vender esses processadores mais baratos. Então por isso, espero que tenha dado para entender alguma coisa, né? Por isso que toda essa parada de IPC não me engana. IPC é puro marketing. Hoje em dia, puro marketing. Muito difícil você calcular o desempenho de processador por conta disso, porque você depende do software também. E nem sempre executar mais instruções por ciclo vai fazer o processador ser mais rápido, como é o caso aqui. Isso depende das minhas unidades de execução, como é no caso que eu mostrei aqui do Cinebench. Então o que eu estava esperando do Ryzen realmente era que ele trouxesse mais núcleos. E eu espero que traga esse processador secreto da AMD, não seja uma porra de um 2700 overclockado. Entendeu? Porque, porra, ô Lizasu, ô Chun-Li, essa porra não é um 2700 não, maluco. Que eu já vi um teste dele aí a 4.5, que ele faz exatamente essa pontuação aí, e você tá dando migué. Então, eu realmente não sei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e que vocês não fiquem caindo mais nessa baboseira de Cinebench e de IPC. Porque se vocês pegarem um livro lá do Stalin, do Mário Monteiro, do, sei lá, do Tannenbaum, do Igor Zarkov, qualquer um desses caras, vocês vão ver que essa porra é tudo besteira. Tudo marketing. Isso era muito importante lá, sei lá, caralho, nos processadores super escalares, quando os processadores passaram a executar mais de uma instrução por ciclo. Não estou dizendo que não é importante, mas não é tão importante assim, e tudo que eles usam hoje em dia é puro marketing. Grande abraço, deixe um comentário aí de vocês, é nóis e até a próxima.